há mais refugiados ambientais do que refugiados de guerra no mundo. A afirmação é de uma pesquisa realizada pela Organização Internacional de Migrações, a OIM, juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e de Relações Internacionais, o IDDRI. A estimativa é de que hoje existam cerca de 38 milhões de refugiados em todo o planeta. Na UFMG, uma pesquisa inédita investigou a situação dos refugiados em Belo Horizonte. Quem conversa conosco sobre o assunto é a doutora em Demografia pela UFMG, Raquel de Matos Viana. Raquel, seja muito bem-vinda aqui ao Circuito UFMG. Obrigada. E antes da gente adentrar esse tema, eu queria que você contasse um pouco do que motivou a sua pesquisa. Bom, como você mesmo colocou pelo resultado do estudo, estudos recentes têm mostrado que o número desses chamados refugiados ambientais vem aumentando. E num contexto em que há uma mudança ambiental global, dentre elas as mudanças climáticas, a tendência é que esse número aumente. Então, a partir dessa constatação de que as mudanças ambientais globais tendem a provocar um deslocamento temporário ou permanente de grupos sociais, populações, famílias e indivíduos, é que surgiu essa vontade de fazer uma pesquisa. Então, eu comecei, a minha primeira pergunta foi, bom, o que são os refugiados ambientais? Né? E no caso brasileiro, de que maneira que a gente poderia pensar, então, nos refugiados ambientais? E por que são raros os trabalhos voltados para esse ramo de pesquisa? Eu diria que porque o conceito é um conceito que vem sendo utilizado mais recentemente, embora tenha sido cunhado pela primeira vez na década de 80, ele tem sido apropriado mais recentemente, né? A partir de 2009 para cá, mais ou menos, é que aumentou o número de trabalhos científicos, acadêmicos e também de organizações não governamentais e internacionais sobre esse tema específico, sobre essa denominação refugiados ambientais. Embora o fenômeno em si, ele não seja tão recente. Né? Assim, a rigor, se você for imaginar, os retirantes nordestinos que vieram, né, da seca, fugidos da seca do Nordeste para o Sudeste, podem ser entendidos como um tipo de refugiados ambientais. E pensando tanto em Belo Horizonte como em Minas Gerais, no estado todo, qual que é a relação desse estado e dessa cidade com essas catástrofes climáticas? Se acontece muito, se não acontece? Bom, na minha tese de doutorado, a gente fez um levantamento a partir da base de dados da Defesa Civil sobre desastres naturais, para procurar entender qual que era a dimensão, né? Assim, como que Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais se enquadravam dentro do Brasil, né? Na questão dos desastres naturais. E a gente percebeu que Minas Gerais é o segundo maior estado, o segundo estado com maior número de registros de desastres naturais, e Belo Horizonte não é o município mineiro com maior número de registros de desastres naturais, mas é o município com maior população, com maior número de pessoas afetadas por esses desastres. E pensando nesses refugiados, que tipo de problemas que eles vão sofrer? Além desse trauma, dessa agressão que é ter que se mudar, eles vão sofrer algum tipo de violência? Na verdade, os refugiados, se a gente pode considerar que eles são de fato refugiados, né? Eu acho que essa é uma questão importante para ser colocada, é que não há consenso em torno desse conceito de refugiados ambientais. Ele vem sendo apropriado recentemente, mas não necessariamente há um acordo sobre a adequação desse conceito. Alguns autores acreditam que ele tem, inclusive, a capacidade de despolitizar, né, os processos sociais aos quais ele se refere, porque a gente está falando de populações, indivíduos e famílias que se deslocam temporária ou definitivamente em razão de uma catástrofe ambiental, mas essa catástrofe ambiental ela tem também relações sociais e ela expressa desigualdades sociais. Então, nem sempre, nem todo mundo concorda que esse é o melhor termo para se referir a esses eventos, a esses fenômenos. No caso de Belo Horizonte, quando eu analisei na minha tese de doutorado a relação entre vulnerabilidade e remoção de uma
pequena vila que foi removida pela Prefeitura de Belo Horizonte, a gente percebeu que o deslocamento, né, essa remoção, ela pode, por um lado, reduzir o risco imediato do desastre, ou seja, da enchente ou do deslizamento, mas ela pode provocar, por outro lado, um aumento na vulnerabilidade se considerar outras dimensões, por exemplo, como as relações de vizinhança, porque uma das dimensões importantes da vulnerabilidade diz respeito às redes de sociabilidade. Quando você remove uma comunidade de um determinado lugar, muitas vezes você quebra essas redes de sociabilidade e aí você pode provocar um aumento da vulnerabilidade, um aumento da sensação de insegurança, da criminalidade. E pensando nessas populações que foram removidas, e essa é uma pergunta dupla, eu queria saber que tipo de cuidados que eles devem receber e se existe alguma legislação que os ampare. Bom, como eu disse, assim, na verdade não existe em Belo Horizonte, e mesmo no Brasil, não existe um órgão que cuide dessa população denominada refugiados ambientais, até porque não há um consenso, né? Existe, no caso de Belo Horizonte, um órgão, que é a Urbel, que é a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, que cuida das áreas de vilas e favelas, que são, normalmente, as áreas onde são mais afetadas pelos desastres, e aí, no caso de Belo Horizonte, sobretudo, enchentes e inundações bruscas, graduais, deslizamentos de terra. Então, a Urbel cuida desse processo de remoção dessas famílias localizadas nas áreas de risco e outros órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, eventualmente. E, para finalizar, eu queria que você contasse quais são suas expectativas em relação a esse tema no Brasil, se a gente pode esperar que mais pesquisas venham a lidar com essas situações. Sim, eu acho que, pelo que eu pude notar, desde 2009 para cá, houve, no âmbito internacional, um aumento significativo do interesse para esse tema, tanto acadêmico, científico, quanto político internacional, e eu estou falando, né, de agências da ONU, do painel de mudanças climáticas. Uma das consequências humanas do aquecimento global, das mudanças climáticas, é esse deslocamento compulsório de um contingente enorme de pessoas. No Brasil já tem também um aumento no número de teses, algumas teses, alguns trabalhos na área do direito internacional, que trabalham com refugiados, e aí agora tenta investigar essa questão relativa aos refugiados ambientais, a adequação ou não, e eu posso dizer que a legislação não abarca esse tipo de fenômeno, e também estudos na área de sociologia, geografia, então acho que vai ter sim um aumento. Raquel, muito obrigado pela presença aqui. O Circuito FMG de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia.